E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou técnico em edificações. No vídeo de hoje, pessoal, eu comecei a gravar uma sequência de vídeos sobre vigas de concreto armado. E hoje eu vou mostrar para vocês o comportamento de uma viga de concreto armado, porque muitas vezes o profissional está ali, o pedreiro, o mestre de obras está armando essa viga na obra e não dá para perceber o comportamento dessa viga, porque às vezes é uma deformação mínima ali, mas que acontece que a gente só nota isso com maior facilidade quando a gente vai modelar uma estrutura dessa no software. Então, para a gente não cometer alguns erros, né, e achar que a estrutura trabalha de uma certa maneira quando ela trabalha de outra, eu demonstrei um exemplo prático aqui para que vocês entendam realmente como trabalha uma viga de concreto armado. Então, eu peguei essa régua e eu vou simular que é uma viga. Então, eu vou estar falando alguns termos técnicos aqui, eu sei que é chato, né, mas eu vou estar explicando aí na linguagem de obra o que isso quer dizer. Então, tem uma viga e eu poderia trabalhar com ela com a inércia assim, desse jeito, mas eu vou trabalhar com ela assim deitada, com a inércia desfavorável, para que a gente note maior a deformação. Então, o que acontece? Eu tenho aqui dois pilares, eu simulei que isso aqui é dois pilares. Primeira coisa, pessoal, que fique bem claro, uma viga de concreto armado não é porque eu cheguei lá na obra, peguei a minha viga, coloquei sobre dois pilares, isso não quer dizer que a minha viga está engastada, certo? Existe, pessoal, no concreto armado, o conceito de rótula. Então, o que isso quer dizer? Rótula quer dizer simplesmente que na ligação entre essa viga e esse pilar, existe uma certa liberdade. Que liberdade é essa? Que quando eu aplico um carregamento, essa viga, ela rotaciona aqui nos apoios, levantando. Só que isso é muito mais visível e é muito mais concreto em estruturas metálicas, estruturas de madeiras, porque elas não têm nenhuma ligação aqui, nenhum vínculo. Então, qualquer carga que eu colocar aqui, ela se desloca aqui. Só que no concreto armado, pessoal, a gente concreta tudo junto ali. Então, esses fenômenos, essas coisas acontecem e às vezes você não percebe porque a deformação é mínima. Mas a gente considera, o software considera uma estrutura de concreto armado rotulada a nível de cálculo. Mas na obra, na montagem ali, a gente sabe que por ela ser concretada aqui junto com o pilar, então ela meio que não deixa essa deformação acontecer. Então, vou estar explicando para vocês agora o conceito de inércia. Por exemplo, eu tenho esses dois pilares, vamos imaginar que nós tenhamos um carregamento distribuído aqui de laje, vamos supor que tenha lajes chegando aqui nessa viga. Então, como esses dois pilares são próximos, por mais que a minha viga ela não tenha inércia, ela não tem altura aqui, porque o que é inércia? É quando uma peça ela tem capacidade, ela tem rigidez suficiente para minimizar essas deformações, certo? Reduzir essas deformações. Eu não disse acabar com as deformações. Por quê? Porque toda estrutura, ela deforma. Por mais rígida que ela seja, ela vai deformar. Então, você não vai acabar com a deformação. Você vai diminuir a deformação. Então, eu tenho dois pilares aqui juntos. Eu vou aplicar uma carga distribuída. Vou colocar ela pontual aqui para ficar mais prático a nível didático, mas a gente entende isso aqui, uma carga distribuída. Eu aplico uma carga e a viga quase que não deforma. Você quase não vê aqui essa deformação, né? Quase que não vê aqui. À medida que eu vou afastando os meus pilares, ou seja, vou aumentando o vão, vou deixar esse vão aqui, vamos imaginar que eu tivesse um vão de 3 metros, agora eu aumentei para um vão de 5 metros. Então, eu vou aplicar a mesma carga, a viga tem a mesma inércia e olha o que acontece com a deformação. Ela deformou um pouco mais, e se vocês prestarem atenção aqui, ó, ela levantou. Isso é o que? É um comportamento de uma rótula. Só que a gente sabe que isso aqui é comportamento de uma estrutura metálica, de uma estrutura de madeira. Só que no concreto armado, lembra que eu falei que a gente concreta isso aqui junto? Então, quando isso aqui querer levantar, por esse pilar estar concretado junto com a viga, ele meio que vai oferecer uma resistência aqui, meio que vai gerar um engaste, um pequeno momento negativo, que a gente vai falar mais tarde. Então, a partir do momento que eu ofereço uma certa rigidez aqui, mesmo que o software considere isso aqui rotulado, na prática, por ser concretado junto, a gente entende que isso aqui tem um certo engaste.
certo? Um certo momento negativo. E o que é esse momento negativo, pessoal? É quando eu pego um momento da minha viga, porque essa deformação aqui, ó, a gente chama de momento positivo, e esse aqui, nos apoios, a gente chama de momento negativo, certo? Agora, o que é um engaste? É isso aqui, ó. Quando eu aplico uma carga, eu coloco uma armadura nos apoios, de tal forma que elas vão impedir essa rotação, esse giro que a peça vai dar. Então, vamos supor que eu coloquei uma armadura aqui, ó, nesse ponto. Ó, vocês notem, só por eu colocar uma armadura, eu já reduzi um pouco a deformação, isso porque eu coloquei só no ponto. Quando eu colocar aqui nos dois pontos, eu vou diminuir a minha deformação muito. Por quê? Porque agora eu gerei um ponto rígido aqui nos apoios, eu gerei um engaste nos apoios. E toda escolha, pessoal, toda escolha de uma concepção, ela gera uma consequência. Que consequência é essa? E aí é que a gente vai entrar no conceito de vinculação. Uma vinculação rotulada, os pilares, eles só recebem carga axial. Eles não têm momento fletor. Tanto é que a gente vê aqui, ó, é visível. A viga não transfere momento fletor para o pilar, né? Teoricamente, a gente sabe que concretou junto, então uma certa parte vai sim. Mas, a nível de cálculo, a gente vê aqui, ó, não tem nada que impeça a rotação aqui, certo? Então, o momento aqui é zero. E o momento máximo fica para a viga. Então, a viga ela tem que ser robusta o suficiente para quê? Para poder vencer esse momento negativo, para poder vencer essa deformação. E quando eu engasto isso aqui, o que eu estou dizendo para a minha estrutura? Eu estou dizendo o seguinte, ó, agora eu vou trabalhar junto com a viga, eu vou ajudar a viga de uma certa forma, então agora, viga, você pode diminuir a sua seção porque eu estou te ajudando, ó, certo? Só que isso tem uma consequência, eu vou gerar uma carga, uma área de aço muito maior nos pilares, por quê? Porque como eles estão trabalhando junto agora, estão engastados, é uma peça só isso aqui, eu deixei isso aqui rígido, o pilar vai ajudar a viga, então agora tem que ter uma área de aço maior. Então vocês notem que por eu escolher uma ligação engastada, eu tenho consequências de quê? De gerar uma área de aço maior nos pilares para poder suprir, para poder ajudar a viga de uma certa forma. E quando que a gente pode resolver isso? Aumentando a inércia da minha viga. Se eu colocasse a minha viga assim e ela tivesse essa altura, eu poderia ter uma rótula aqui, certo? Que eu ia aplicar uma carga muito maior aqui e essa viga ela ia deformar muito pouco. Por quê? Porque agora ela tem inércia, agora ela é rígida, agora ela tem capacidade de suprir essas deformações, de minimizar essas deformações. Então olha como a engenharia é complexa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que testar várias coisas para eu ir trabalhando com a minha estrutura. Então não é só chegar lá e colocar uma viga em cima de dois pilares na obra, achar que está engastado e está tudo certo. Não. Então, esses efeitos, pessoal, na obra, a gente não consegue ver, a não ser que uma viga deforme demasiadamente, que esteja bem, a gente olhou ali e já vê, a gente vai enxergar. Se não, só modelando no software que você vai ver esses momentos negativos acontecendo, esse momento positivo acontecendo, e quando eu engasto aqui, o que acontece? Eu redistribuo os esforços, porque o momento não some, o momento se redistribui nos apoios. Então, eu gero negativo para poder diminuir o positivo, consequentemente, eu vou diminuir a minha viga. E que fique bem claro, a área de aço, pessoal, na viga, ela é calculada pelo momento. Então, quanto mais distante eu tiver, a minha carga tiver dos pilares, mais momento eu vou gerar, certo? Quanto mais longe esses pilares estiver um do outro, mais momento eu vou gerar. Por quê? O momento fletor máximo numa viga biapoiada é QL ao quadrado sobre 8, onde Q é a carga, L é o vão ao quadrado, dividido por 8. Então você vê que quanto mais eu aumento o vão, por ele estar elevado ao quadrado, eu tenho um aumento muito grande no momento fletor máximo aqui nessa viga, certo? E aí como é que eu faço para reduzir? Lembra que momento é força vezes uma distância? Se eu tenho um momento e eu quero achar a minha força, tanto na parte tracionada quanto comprimido, se momento é força vezes distância, para eu achar a força, eu tenho que pegar o meu momento máximo
dividir pela essa altura. Por quê? Essa altura é a minha distância, é o meu braço de alavanca. Então, eu dividi no momento pela minha altura, eu consigo achar quanto que eu tenho de força na parte comprimida, quanto que eu tenho de força na parte tracionada. Então, é bom que a gente entenda sobre compressão e tração, porque eles trabalham opostos. Uma está comprimindo e uma está tracionando. Isso é importante a gente saber por quê? Para a gente não sair colocando a armadura onde não precisa. Então, a armadura positiva, ela está toda tracionada aqui. Então, se eu tiver aqui com uma armadura adicional, pessoal, ela vai ser na parte tracionada, no meu positivo, e não na minha parte de compressão. A não ser que eu tenha uma viga muito baixa por projetos arquitetônicos aí, onde eu preciso gerar uma armadura de compressão ali, uma armadura dupla, e essa armadura vai ajudar na compressão da viga, certo? Mas em casos normais, sempre coloque a armadura no positivo da viga e evitar fazer a segunda camada. Por quê? À medida que eu vou subindo, por exemplo, eu tenho uma camada aqui de aço e eu quero colocar outra aqui para cima, à medida que eu vou subindo as camadas, eu vou diminuindo as tensões aqui nessa barra do meio. Por quê? Porque aqui é a parte máxima onde eu tenho a tração. Então eu vou caminhando para a linha neutra, onde aqui os esforços eles são nulos. Então eu estou desperdiçando aço. Aquela história de você pegar a sua viga e colocar uma armadura aqui, achando que aquilo, né, teoricamente, parece que está dando uma resistência na sua viga, e muito pelo contrário, você está desperdiçando aço. Então, todo técnico de edificações, ele tem que entender dessa parte de concepção, tem que entender como funciona uma estrutura. Isso é o básico que a gente tem que saber. Lógico que tem muito mais conceitos técnicos que a gente poderia estar falando aqui, mas eu sei que fica um vídeo, fica uma aula muito chata para a gente estar debatendo. Eu já não quis falar em cálculo aqui por conta disso, mas no próximo vídeo a gente vai calcular junto aí o momento fletor máximo de uma viga, vamos colocar os carregamentos, vamos fazer cálculos de reações de apoio, onde a gente vai colocar momentos aplicados em um certo ponto, vamos colocar cargas pontuais e cargas distribuídas, vamos colocar cargas chegando inclinadamente e quais são as consequências de chegar a uma carga inclinada. Por exemplo, eu estou chegando com uma carga inclinada aqui, e toda a carga inclinada, por exemplo, essa carga chega empurrando essa viga para cá, ó. Então ela vai gerar uma componente na horizontal e vai gerar uma componente na vertical. Então se eu tiver um apoio fixo aqui, se eu tiver um apoio móvel que só restringe a minha viga na vertical, com certeza, se eu receber um carregamento e essa viga deslizar, ela vai cair. Então é bom que a gente entenda sobre também os apoios fixos, os apoios móveis, o engaste. Então tudo isso eu vou estar gravando um vídeo mais detalhadamente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscrevam no canal e até uma próxima.